Gente, olha só, nós estamos num momento de entender uma coisa chamada arrependimento. Arrependimento é o básico do básico do básico. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A primeira palavra de João Batista foi arrependimento, a primeira palavra de Jesus foi arrependimento. E nós vamos falar sobre arrependimento hoje, preparando a igreja para um momento que vai acontecer na quarta-feira, a partir das 18 horas. Algumas pessoas, mas 18 horas não consigo chegar. Não tem problema. Que hora que você vai chegar? Nós estamos aqui até as 22 horas, num grande mover de arrependimento. Arrependimento é importante? Sim. Por quê? Porque o arrependimento ele é uma atitude que o cristão toma, se preparando para um relacionamento com Deus. Ou seja, arrependimento é quando você se esvazia de você, se esvazia das suas ideias, né? Eu acho, eu penso, eu sinto. Eu acho, eu penso, eu sinto, dá até guerra. Guerra. Eu acho, eu penso, eu sinto, dá todo tipo de problema, de separação, de confusão, de divisão. Porque eu acho. Não, por quê? Porque eu acho. Então, quando você entra num processo de arrependimento, onde você começa a buscar o arrependimento e confessar pecados, e você começa a se esvaziar, aí permitir que Deus possa fazer alguma coisa, falar alguma coisa com você. Muitas vezes Deus não fala contigo porque você está muito ocupado com eu acho, eu penso, eu sinto. Que são importantes. O que você acha, o que você pensa, o que você sente, são importantes. Mas muitas vezes preenchem toda a sua agenda, preenchem todo o seu ser. Então eu vou conversar com vocês aqui algumas pessoas que erraram, né? Algumas pessoas aqui que erraram. É bom da Bíblia que a gente pode falar mal dos outros, né? Está na Bíblia, a gente pode falar tranquilo. Falar mal de Davi, meu herói Davi. Falar, meter o pau nele aqui, falar dele, arrancar a harpa da mão dele. Né? Nosso Davi que faz salmos maravilhosos, nosso Davi isso, nosso Davi aquilo. Mas ele errou muito. O pecado dele foi simples, ele cometeu adultério com Batseba. Tá. Sabe qual foi o maior pecado de Davi? O maior pecado de Davi foi que ele não foi para a guerra. Então, quando começava o período da pós-colheita, todos os países juntavam seus exércitos para roubar a colheita do outro e para aumentar o seu espaço territorial. Então, era importante, Davi participava de todos os anos, participava da guerra, todos os anos. Ele ia embora com o exército. Davi foi o rei que expulsou os inimigos para mais longe. Você nunca vai ficar livre dos teus inimigos, nunca. Mas você pode colocar eles longe de você. Alguém pode falar amém, por favor? Entendeu? Ah, mas eu queria resolver esse problema todo. Não, não vai resolver. Mas você vai botar ele longe de você. Então Davi alargou as fronteiras de Israel. Davi não foi para a guerra. Davi não foi. Por quê? Está tudo bem, está tudo ótimo, maravilhoso. Por quê? Porque eu sou Davi. Por quê? Porque o reino está bom. Porque o meu exército é poderoso. Aí Davi estava de roupão, chinelinho daquele de pompom, passeando no balcão, passando assim na varanda, olhando. Ai, que coisa. Acho que eu vou ver uma série do Netflix hoje e tal. Vou, como é que é? Aquele que você assiste uma atrás da outra. Maratonar uma série e tal, tá tudo bem. Aí ele olha e vê uma moça lá tomando banho. Eu não sei bem como é que é a história, me desculpe, porque isso eu já li há muito tempo. O banho naquele momento significava que ela era fértil. Já tinha passado o tempo da mulher. E mesmo assim ele ficou olhando, mas que mulher bonita, mas que mulher bonita, mas que mulher bonita, mas que mulher bonita. Chama ela aqui. Chamou, e aí aconteceu o crime. Batseba, ele adulterou. Por quê? Batseba era uma mulher casada. Onde é que estava o marido dela? Estava na guerra. Aí, pouco tempo depois, chega a notícia. Batseba manda assim, fala com o rei, que ele vai ser papai. Fala para o rei que aquele negócio lá deu choque, vai ser papai.
ele vai ter mais um filhinho aí. O rei ficou desesperado, porque ela era casada. Aí o que ele faz? Chama urgente Urias, que era o marido dela, chama da frente de guerra para casa e fala assim, vai dormir com a tua mulher. Aí Urias era espiritual demais, cabeçudo, falou, não vou não. Não vou. Mas por que não vai? Não vou, porque meus amigos estão lá, tudo na guerra, sem esposa, sem família, e eu aqui. Aí o que Davi fez? Davi fez um banquete, Urias comeu, bebeu, e agora vai para casa, Urias. Aí Urias dormiu na porta do palácio, porque não queria dormir em casa. Meus amigos, meus companheiros de guerra não estão dormindo, eu não vou dormir na minha casa, na minha cama. O que Davi fez? Um abismo chama outro abismo. Se Davi tivesse se arrependido, se Davi tivesse escutado essa pregação de hoje, ele não teria feito a pior besteira, que foi, pegou Urias e falou assim para o comandante, mandou uma carta para Urias, assim, põe esse Urias no pior lugar da guerra, no lugar mais sangrento, no lugar mais perigoso. Botou, mataram Urias. Segundo grande pecado. Terceiro grande pecado. O maior pecado para mim de Davi começa quando ele tira férias. Nós nunca devemos tirar férias. Nós sempre devemos tirar momentos de comunhão com Deus. Não se tira férias de Deus. Foi o que Davi fez. Davi tirou férias de Deus. Aí foi o problema. Você pode tirar férias, sim, descansar com a sua vida, mas de Deus não. É sempre vigiando. E aí, um dia chega Natã, o profeta, e confronta Davi. Acho lindo aquilo. Davi, ele confrontou de tal maneira que fez uma pegadinha, Davi caiu, e Davi assim, eu vou matar esse cara que fez isso, vou matar esse cara que fez isso, vou matar... Cara, o cara só tem uma ovelhinha, e o homem do lado, o ricaço do lado, matou aquela ovelhinha. Eu falei, mesmo, quem é esse cara? Eu vou matar esse cara. Aí Natã fala, é você, Davi. Você adulterou com Batseba. Ainda matou o marido. Pecado. Pergunta. Por que Davi está na Bíblia? Por que Jesus é conhecido como filho de Davi? Tem mais escrito Davi na Bíblia do que Jesus. Se você não enumerar, contar, tem mais Davi na Bíblia que Jesus. Por quê? Davi foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Você errou muito. Não foi um erro qualquer, foi um erro grande, foi um erro catástrofe, foi um erro... Como é que eu diria? Ele era o rei, ele era um homem que escrevia salmos, ele era um homem cheio de estratégia, era um homem que passou por muitas lutas, ele era um homem que consultava a Deus nos piores momentos, e Deus respondia, e ele escutava, ele tinha intimidade com Deus. Como é que ele comete esse erro? Nós nascemos no pecado. Não tem jeito, nós somos pecadores. Não tem jeito. Agora, a minha pergunta é, você tem algum pecado tão grande, que Deus não pode perdoar? Quem tem um pecado aqui tão grande, você que está em casa, coloca aí nos comentários. Você tem algum pecado tão grande, que Deus não possa perdoar? Dando satisfação para os nossos milhares de telespectadores, ninguém levantou um braço. Ninguém. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque muitas vezes a gente sente assim, não tem perdão pelo que eu fiz, não tem perdão pelo que eu falei, não tem perdão. Aí, meu irmão, Davi conhecia muito o coração de Deus. Davi foi para o arrependimento. Davi confessou, pequei contra ti, Senhor. Coloca aí, Salmo 32, só que eu vou mudar, companheiro. Coloca no NVT, por favor. NVT, eu vou mudar, pode botar tudo NVT. Se eu puder, eu mudo.
Ele já começa no Salmo 32 assim: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Olha a consciência do perdão, ele tinha consciência que Deus perdoava. 2. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre, ou seja, ele está sempre confessando, a consciência dele sempre confessa, não fica de escondidinho não, porque tem horas na nossa vida que a gente pensa que Deus não existe. Deus existe, está vendo. 3. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemi o dia inteiro. Depois você vê nas outras versões, são interessantes também as outras versões. Sabe o que fala aqui? Fala assim: quantas enfermidades nós temos, porque nós estamos debaixo de culpa, porque nós estamos debaixo de pecado e não confessamos. A culpa acompanha, a culpa a culpa está sempre atrás de você, pegando você, culpando você, te acusando o tempo todo. A culpa. Então é que ele fala assim: então me recusei a confessar meu pecado. Enquanto ele recusou a confessar o pecado, o corpo dele doía. Quantas enfermidades nós temos? Todos nós sabemos que existem muitas enfermidades com fundo 100% emocional. Ele vivia debaixo da culpa tão grande, que o corpo dele doía, gemia o dia inteiro. 4. Dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como... Quando você sabe que você está errado, você muitas vezes lembra de Deus com uma mão pesada. Você sabe que você cometeu um erro, então você olha para Deus, Deus é mau, Deus tem uma mão pesada. Vê como é. Dia e noite tua mão pesava sobre mim. Por quê? Culpa. Pecado não confessado. Minha força evaporou como água. 5. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha, disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Que coisa boa. Nós mostramos o problema, o pecado, nós estamos no momento colocando a solução. Olha a solução está aqui. Confessarei ao Senhor a minha rebeldia, confessarei ao Senhor o meu pecado, e o Senhor perdoou toda a minha culpa. Sabe o que é extraordinário em Davi? Porque Davi tinha uma consciência, ele tinha um conhecimento de Deus extremo. Ele tinha assim, sabe que eu sei quem é. Não, eu conheço ele. Por isso que eu digo que a nossa intimidade com Deus precisa crescer sempre. No nosso devocional, na nossa oração. Sempre tem que crescer. Olha só. Quantas pessoas aqui hoje vão escutar essa palavra sobre arrependimento, ficar livre de culpa, vão sair pelaquela porta e vão continuar cheios de culpa? Por quê? Porque não conhecem um coração perdoador de Deus. Não creem no perdão de Deus. É aquele negócio assim: eu mereço. Quantas pessoas eu já atendi e que falavam assim: sabe o que isso está acontecendo comigo, pastor? Por quê? Porque eu fiz coisa errada. Quando? Em 1920. Quer dizer, ela nunca mergulhou na graça de Deus. Nunca mergulhou no perdão de Deus. Nunca teve entendimento do perdão de Deus. Sempre teve debaixo da culpa, da acusação. E você joga para Deus toda a sua experiência com seu pai, com a sua mãe, com a sua família. Eu me lembro que meu pai era... Meu pai dizia assim: Francisco, Chico, não faz isso não, vai dar errado isso. Hein? Vai não. Aí estava errado. Muito errado. Muito errado. Aí eu falava assim: tomara que ele me dê uma surra. Ele só pegava o óculos, botava na ponta do nariz e falava assim:
Eu te avisei. Horrível isso, é horrível, isso é horrível, isso é horrível. Isso é horrível, isso é horrível, isso é horrível. Eu te avisei. Quantas vezes nós erramos sabendo que estamos errando, não temos força para sair do erro, do pecado. Aqui está falando de que finalmente confessei todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia e tu perdoaste toda minha culpa. Mais um versículo, por favor, 6. Portanto, todos os que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem enquanto vier a inundação. 7. Pois és meu esconderijo, tu me guardas da aflição, me cerca de cânticos de vitória. 8. O Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, eu lhe darei conselhos e cuidarei de você. O Deus, Davi errou, não foi a guerra. Por quê? Porque eu sou todo poderoso, porque eu sou Davi, porque o meu reinado é grande. Eu não preciso ir para a guerra. Não preciso entrar em guerra. Ele errou porque não foi a guerra. Segundo, errou porque olhou e desejou e não parou, só não ficou no olhar, foi para a ação, adulterou. E terceiro, mandou matar o rapaz. E esse Deus o perdoou. Davi tinha consciência de quem era Deus. Davi tinha essa consciência. Por isso que ele escreveu o Salmo 32. Coloca aí o Salmo 51. Salmo 51 é bom demais, gente. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Ele tinha consciência de quem era Deus. Ele falava com Deus assim, Senhor, apaga, perdoa, eu sei que eu errei. Primeira coisa que eu acho interessante é que ele tinha Natan. Natan era o pastor dele, era o profeta dele. Era o homem que caminhava na vida espiritual. Você tem alguém que pode chegar para você e dizer que você errou? Você tem alguém na sua vida que pode dizer para você, olha, você errou. Muda. Pensa. Repensa a sua vida. Tinha Natan. Não caminhe sozinho. Eu aprendi muito sobre isso. Não ande sozinho. Quem anda sozinho é mais fraco. Quem anda sozinho fica no final da fila. Quem anda sozinho é onde os inimigos atacaram Israel na última fila. A última tribo era a mais assediada. Os mais fracos, aqueles que caminham sozinhos. Quando você vê lá o National Geographic, o leão com fome, querendo pegar um búfalo, o que ele pega? Os que estão lá atrás, sozinhos, caminhando devagar. É o que ele pega, o que eles pegam é esse. Os mais novinhos, os que estão enfermos. Aquele que está no meio da manada, esse ele não pega. Davi não andava sozinho, Davi tinha Natan. Tem misericórdia de mim, Senhor, por causa do teu amor, por causa da tua compaixão. Vê mais 2 versículos, por favor. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Lave-me com teu sangue, com o sangue de Jesus, toda a culpa. Purifica-me do meu pecado. 3. Pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Gente, você tem que ler em casa o Salmo 51, é maravilhoso, mas eu tenho mais coisas para falar aqui. Falar sobre outro pecador, Pedro. Pedro andou com Jesus, Pedro viu milagres acontecer. Pedro viu ressuscitar morto, curar enfermo, viu as palavras, multiplica pão, multiplica peixe, multiplica e cala a tempestade. Pedro viu tudo isso. E tem um dado momento, quando Jesus está se despedindo dos seus discípulos naquela ceia,
Pedro falou assim, jamais te negarei, eu jamais te negarei. Aí Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, hoje, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele, jamais. Eu acho que Pedro tem muito a ver com a gente. Não é não? Quantas coisas já prometeu para Deus e não fez? Não levanta o braço. Não, você vai confessar, é na quarta-feira, hoje não. Quarta-feira você vai confessar tudo, escrever no papelzinho tudo. Quantas pessoas aqui já prometeram para Deus, fazer isso, vou fazer aquilo. Pedro é bem nós, né? É bem nós. Pedro falou, o quê? Jamais. De jeito nenhum. Não vou. Coloca aí Lucas 22, 54. Rapidinho. Então eles o prenderam e levaram à casa do sumo sacerdote, Pedro o seguia de longe. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio, sentaram-se em volta e Pedro sentou-se com eles. Uma criada notou a luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele, por fim disse, este homem era um dos seguidores de Jesus. Deixa eu falar assim, eu trabalhei muito com pessoas do Brasil inteiro. Então, se você pega um pernambucano tem um sotaque, principalmente o pessoal de Recife, maravilhoso, muito nordestino, mas é nordestino mesmo, um sotaque. Quando você vai para o sul, um gauchão lá do interior, esse então, meu irmão, aí o cara fala, abre a boca, tu fala, é gaúcho, né? É gaúcho. Mesma coisa o pessoal de Recife, eu convivi com Alagoas, convivi com os outros, o sotaque, existe sotaque, mas um pouco menos acentuado. Então, o sotaque de Pedro era muito forte. Então, quando ele começou a falar, a mulher olhou para ele e falou assim, ih, rapaz, eu já te vi com ele. Esse homem era um dos seguidores de Jesus. Próximo. Mas Pedro negou, mulher, eu nem o conheço. Aí, próximo. Nem conheço. Pouco depois, um homem olhou para ele e disse, você também é um deles. Não sou eu. Retrucou Pedro. Negou depois. Próximo. Cerca de 1 hora a mais tarde, outro homem afirmou, com certeza isso aí também estava com ele, pois também é galileu. Para aqui. Pedro estava andando de rodinha em rodinha, Jesus estava lá, Jesus já tinha começado a ser espancado, já tinha começado a ser o espancamento, já começou a sessão de tortura, e Pedro de longe, caminhando para perto, aos redores. Em dado momento, quando ele nega 3 vezes, acontece uma coisa aqui incrível. Jesus olha para Pedro. O olhar de Jesus toca o olhar de Pedro. Isso é um momento incrível que eu acho, porque é um momento que encontra a nossa humanidade, a nossa fraqueza, a nossa debilidade, com uma coisa tão importante, que foi a experiência que Pedro teve com Jesus. Ali ele entrou em choque, ali entrou em crash, né? Aquilo que Pedro viveu e agora enfrentando as outras pessoas. Esse problema nós temos também. Quantas pessoas passam perto da gente e a gente não fala de Jesus para elas? Por quê? Medo da rejeição, medo da negativa, medo. Quantas pessoas? E nós temos experiências com Jesus incríveis, mas nós negamos. Nós somos James Bond da fé. Não somos secretos. Aí o olhar de Jesus, eu acho, meu Deus, eu acho isso incrível, o olhar de Jesus tocou no Pedro. Próximo versículo. Pedro, porém, respondeu, homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante, o galo cantou. Você tem uma tradição no Nordeste que eles matam o galo só por causa disso. Tem um negócio no Nordeste lá, uma festa lá, que eles aproveitam e matam o galo só porque cantou na hora errada lá. Quer dizer, quando ele cantou, trouxe o quê? O galo cantou, trouxe o quê? Trouxe acusação, né?
para Pedro. Próximo. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. Que cena. Então o Senhor olhou e o seu olhar encontrou com Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Aí vem uma coisa aqui, olha só. 62, próximo versículo. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Arrependimento. Arrependimento. Amargamente. Chorou. O arrependimento é quando você se encontra com a vida espiritual e a sua humanidade. Quando você confessa pecado. Confessa pecado. Por quê? Porque você pecou, você errou. Você não podia ter dito isso e disse. Você mentiu, você omitiu. Alguma coisa você fez. Então, é quando a sua humanidade se encontra com a verdade. Quando a sua humanidade se encontra com a santidade de Deus. E você confessa: eu sou pecador. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Deus perdoa o pecado. Que o sacrifício de Jesus foi justamente para isso, para perdoar nossos pecados. E muitas vezes nós não usamos isso, nós não nos utilizamos isso, nós não nos escondemos debaixo disso. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Terceira negação, cantou o galo, se lembrou das palavras de Jesus. Seu olhar encontrou com Jesus. Será que foi um olhar de acusação? Será que foi um olhar de acusação? Tudo que a gente faz, hoje aqui na Terra, tem aprovação não. Né? Tem aprovação não. Eu me lembro na escola. Eu era um menino muito quieto. Até porque eu tinha medo demais de reclamação. E um dia, não sei porquê, eu fiz bagunça pra caramba. Meu Deus do céu. Aí a minha professora me tirou da sala e falou assim: não aguento você não. Aí entregou assim para outra professora, que era uma professora, assim, eu não sei se você é professora, e se você é esse tipo de professora, mas ela era conhecida como uma megera da escola. A mulher era ruim, a mulher era pior que limão. E ela me pegou e tinha um armário, ela falou assim: fica atrás do armário. E eu entrei atrás do armário, eu fiquei entre a parede e o armário, escondido lá. Fica quieto aí até o final da aula. Sabe? A gente nasceu num ambiente de reprovação. Quieta. Quem manda aqui sou eu. Não faz isso. Tem hora para chegar, hein? Tem hora para sair, hein? Tudo é reprovação. Então, a gente vive tanto debaixo de reprovação que a gente não consegue aceitar o perdão, a reconciliação. Gente, se Deus perdoou Davi, aquele olhar de Jesus não era de reprovação. Aquele olhar de Jesus eu estou com você. Continua, nossa caminhada está aí. A única situação é que se Pedro saísse de lá batendo no peito, achando que aquilo estava certo, aí ia dar ruim. Sabe, se ele disse assim: não quero saber mais desse Jesus, vou embora. Acabou a história de Pedro. Mas ele chorou amargamente, chorou. Eu tenho certeza que ele chorou dizendo assim: caramba, eu não devia ter feito isso. Se eu pudesse, voltaria lá. Eu não devia ter feito isso. Chorou amargamente, chorou. Aquele olhar de Jesus não foi de reprovação. Agora, a história continua.
A história continua. Aí Pedro, aí fica aquela confusão, chegou lá, aí depois Pedro vai lá no túmulo, o túmulo está vazio, e não sei o quê, e aquela conversa, Jesus falou com as mulheres, entendeu? Até hoje eu não entendi por que as mulheres foram as primeiras a falar com Jesus. Eu não entendo uma coisa dessa. Eu não entendo uma coisa dessa. Porque os homens estavam dentro da casa, lá, depois você lê em João, vocês vão ver que os homens estavam com medo. Do quê? Do medo da perseguição que começou. O pessoal gostou, Herodes ficou feliz, deu ibope, né? Matar Jesus deu ibope. Então, agora vamos pegar os outros. Eles estavam com medo, e as mulheres foram lá. E viram. Tinha um anjo sentado em cima da pedra. A pedra estava aberta, a pedra foi tirada. Ele estava em cima da pedra. Sabe por que o anjo estava em cima da pedra? Sabe por quê? E sabe o que ele disse? Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Quando Jesus faz um milagre, meu irmão, o anjo senta e fala, acabou, é milagre mesmo, daqui para frente é só bênção, não tem mais, não volta. Ele não volta, acabou, sentou. O anjo sentou na pedra e disse, chega, agora é... Não sei se eu posso falar isso. O anjo falou, agora é nós. Agora é nós. Agora é ressurreição. Agora somos nós. Agora quem vai construir a história somos nós. Chega de Herodes e companhia. Olha só, a história continua. Coloca aí João 21, de 9 em diante. Rapidinho, que meu tempo está acabando. Quando chegaram, encontraram... os discípulos foram fazer o que eles sabiam fazer. Interessante isso. Eles estavam em crise. Por quê? Falou que viu Jesus. A outra falou que o túmulo estava vazio. A outra falou que o anjo apareceu. A outra falou isso. A outra falou aquilo. E Jesus falou não sei o quê. E aí estava tudo confuso. Pedro falou, sabe a coisa? Vou pescar. Estou aguentando não, vou pescar. Quando teu marido chegar em casa aborrecido e falar, vou jogar bola, deixa. Que é a única coisa que ele sabe fazer e gosta, jogar bola. Deixa ele jogar bola. Vou pescar. Aí todo mundo foi pescar. Aí aparece alguém na praia e fala assim, vocês pegaram alguma coisa? Não, pegamos nada. Joga a rede para aquele lado ali que vocês vão pegar. Eu já escutei esse negócio. Eu já escutei isso. E eles lançaram a rede. Onde aquele homem falou para jogar, eles jogaram a rede. Isso aqui, a rede veio cheia de peixe. Lotada de peixe. Isso está em João 21. Aí, o que aconteceu? Pedro se joga na água. Por quê? Pedro reconheceu o mestre. Ele voltou. Aquele olhar não era de reprovação. Aquele olhar era de perdão, de reconciliação. Incrível isso, né? E agora, imagina, frio pra caramba, Pedro molhado, porque ele caiu na água, nadando, molhado, chega na praia, tem o quê? Fogueira. Pão. Peixe. Uma vez eu lá em Goiânia tinha um rapaz, eu nem era pastor ainda, e trabalhava eu e a Ana, aconselhamento de casais. Eu me lembro que uma vez um cara fez uma burrada no tamanho de um bonde, e eu chamei ele para a gente, vamos tomar um café? Vamos. Tinha lá um lugarzinho, um café bacana lá em Goiânia, um lugar lá, quieto, tranquilo. Eu acho, ele achava
ele tinha certeza que eu ia bater nele, tirar o cinto e bater. Confesso aos irmãos que não faltou vontade. E se eu fizesse, estaria segundo o Código Penal. Que a besteira que ele fez foi grande demais. Eu conversei com ele. Recebi. No final de tudo, meu irmão, o cara chorava igual uma criança, de arrependimento do que tinha feito. Olha só que ambiente, braseiro. Braseiro o quê? Calor. Ele estava molhado, a túnica molhada, e estava com fome, tinha pão, acolhimento. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que quer o seu arrependimento. Eu não sei, vou fazer uma pergunta teológica aqui, talvez os teólogos de plantão me ajudem. Vem cá, se Pedro não se arrependesse, será que Jesus ia estar lá? Não sei. Se Pedro dissesse, vai embora. Não. Pedro estava debaixo de uma culpa violenta, mas ele se arrependeu. E agora aquele ambiente, olha só. Jesus preparou para você, meu querido, minha querida, um braseiro para você se aquecer, para você não sentir frio. Ele preparou, não tinha nem peixe ainda, ele já tinha peixe lá, já pegou peixe, tinha lá peixe e pão, e conversa, e amor. Tem célula na nossa igreja que é isso: braseiro, pão e peixe. Não é verdade? Acolhimento. Calma. Mas calma, vem para cá. O que as pessoas lá fora estão precisando é braseiro, peixe, pão, acolhimento. Elas estão precisando disso. Sabe por quê? Elas estão cheias de culpa. Sabe por quê? Elas não sabem o que fazer. E aí Jesus tem aquela conversa com Pedro maravilhosa. Pedro, tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Apacenta minhas ovelhinhas. Pedro, tu me amas? Claro. Apacenta minhas ovelhas. Perguntar para você uma pergunta difícil. Por que Jesus perguntou 3 vezes? Porque ele negou 3 vezes. O pessoal da psicologia já gostou, né? O pessoal da psicologia ficou, é isso aí e tal. Cada pergunta que ele fazia estava curando uma negativa que Pedro tinha dado. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Tu sabes que eu te amo. Se eu queria fazer um filme, sabia? O filme começaria aqui, nessa cena. Essa cena. Onde você, que é frágil, que é fraco, que é humano, como eu, como nós, temos acesso a um perdão do Deus Todo-Poderoso. Jesus está sentado à direita do Pai. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus é poderoso. E Ele tem para você, sabe o que? Perdão. 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 Você perdoa. E perdão é uma coisa tão importante que Ele falou que a gente tem que perdoar 70 vezes 7 por dia. Posso botar mais um personagem? Vocês deixam? Meu tempo estourou. Deixa mais um, pode ser? Mais um? Coloca lá 2 Crônicas 33. Eu vou ler os versículos rapidinho.
Manassés chegou a fazer uma imagem esculpida e colocá-la no templo de Deus, sobre o qual Deus tinha dito a Davi, seu filho Salomão: meu nome será honrado para sempre neste templo, e em Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Manassés foi um rei que fez tudo errado.com.br. Ele provocou, ele colocou dentro do templo imagens de deuses, dos povos que haviam em volta. Ele foi dos reis mais terríveis de toda a história. 8. Se os israelitas tiverem o cuidado de obedecer a meus mandamentos, todas as leis, estatutos e decretos que meu servo Moisés lhes deu, não os expulsarei desta terra que deu aos seus antepassados. Manassés, porém, levou o povo de Judá e de Jerusalém a fazer coisas piores do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos israelitas. Ele fez coisas piores com o povo. Outro, 10. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas eles ignoraram os seus avisos. E Deus falando, arrepende. Deus falando, arrepende. Deus falando, arrepende. Deus falando, arrepende. Por isso o Senhor enviou os comandantes dos exércitos assírios, e eles capturaram Manassés, puseram um gancho em seu nariz, olha só, e puxaram, o prenderam com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Peraí. Prenderam, levaram para a Babilônia. O que a gente faz com uma pessoa dessa? O que a gente faz com um rapaz desse? Ele fez tudo errado. Ele desobedeceu. Ele adulterou. Ele matou crianças. Sacrificou crianças. Ele fez ídolos. Ele levou o povo para o pecado. Prenderam com correntes de bronze lá na Babilônia. 12. Agora vem, 12. Fala assim: mudança de chave. Virada da chave. Fala assim: virada da chave. Fala, virada da chave. Tudo tem uma virada. Não tem decreto que não possa virar. Não tem palavra que não possa ser derrubada. Não tem problema que não possa ser vencido. Não tem maldição que não possa cair por terra. Nada. Mudança de chave. Virada de chave. Em sua angústia, Manassés buscou o Senhor, seu Deus. Engraçadinho, né? Agora, em sua angústia, ele buscou o Senhor. E se humilhou diante do Deus dos seus antepassados. E se humilhou quando ele orou. Isso é para você que está sentado aqui. Isso é para você que está nos assistindo agora, que vai nos assistir depois. Quando ele orou, Deus ouviu a sua súplica. É essa mágica, é esse o poder, essa é a manifestação divina através do arrependimento. E Deus atendeu a seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. Meu Deus! Isso é muito. Se Deus foi capaz de perdoar uma pessoa dessa, por que Ele não vai te perdoar? Por que Ele não vai te livrar dessa cadeia? Por que não vai te livrar dessa baixa autoestima que você tem? Por que não vai tirar você dessa situação que você se encontra? Por quê? Ele perdoou esse cara. Quando ele orou, Deus ouviu a sua súplica, atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Não queira
Vamos 14 aí, vamos 14. Depois disso, Manassés reconstruiu o muro externo da cidade de Davi bem alto, desde o oeste de Gion até a colina, a porta. Colocou comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. 15. Manassés também removeu do templo do Senhor os deuses estrangeiros e o ídolo que havia colocado ali. Derrubou todos os altares que havia construído na colina do templo, e todos os altares de Jerusalém jogou fora da cidade. Aleluia. Você vai fazer isso também na sua vida. Depois restaurou o altar do Senhor e apresentou sobre ele sacrifícios de paz, ofertas de gratidão. Também incentivou o povo de Judá a adorar o Senhor, o Deus de Israel. O povo continuou a sacrificar naqueles lugares de adoração, mas somente eu não consigo entender esse Deus. É muito amor. Eu não consigo entender. A minha mente Deus não foi feito para ser entendido. Deus não foi feito para ser entendido. Deus foi feito para ser obedecido, adorado. Eu tenho que adorar, tenho que obedecer. Eu não vou entender Deus. Eu vou entender Deus? Eu vou entender. Aqui, deixa eu te falar. O arrependimento traz restituição. Coloca aí Isaías 61. O arrependimento, repete comigo, o arrependimento traz restituição. Fala assim, o arrependimento, restituição. Fala assim, o arrependimento. Vamos ficar de pé. Enquanto isso, nós vamos distribuir um papelzinho, dizendo assim, eu me arrependo. Vamos deixar o pessoal trazer quarta-feira, não é melhor? Todos eles vão estar aqui quarta-feira, entendeu? Ó, você vai pegar esse papelzinho, você vai preencher. Aí você fala assim, mas é pequeno, realmente é pequeno. Vai, escreve do lado, escreve atrás. Dá para botar muito pecado aí. Vamos ler isso aqui? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. O Espírito do está sobre, pois o Senhor e me enviou para proclamar Está muito desafinado, gente. Vamos falar tudo à mesma hora? Vamos, bem alto, vamos lá, 2. Para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. A todos que choram, Senhor. Oh Deus. A todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Carvalhos são árvores altas, muito frondosas, que os ventos dão, as tempestades dão e ele não cai. É uma árvore, ela range, mas não cai. Carvalhos. A sua vida será como um carvalho. 4. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares deste muito destruídos e renovarão as cidades devastadas a gerações e gerações. 5. Vamos ler juntos. Estrangeiros alimentarão lavrarão seus e cuidarão das suas videiras. 6. Vocês serão chamados de ministros das riquezas das nações
e se orgulharão de possuir os tesouros delas. 7. O 7 eu guardei para o final, hein? Dá uma olhadinha. Em vez de vergonha, honra. Em vez de vergonha, dupla 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 honra. Em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão uma porção dupla de honra. Terão prosperidade em dobro em sua terra e alegria sem fim. Oh Deus! Oh Deus! Oh Senhor, o Senhor tem preparado para nós um banquete no dia 1º. O Senhor tem preparado para nós um grande banquete dia 1º. Vai ser um dia de muita vitória. Vai ser um dia de muita vitória. Vai ser um dia de muita vitória. Vai ser um dia, Pai, em que nós vamos ver a restituição. No lugar da desonra, dupla honra. No lugar da desonra, dupla honra. Oh, terão prosperidade em dobro em sua terra e alegria sem fim. Por quê? Porque nós colocamos o Senhor em primeiro lugar. Porque nós confessamos os nossos pecados. Porque nós confessamos os nossos pecados. Eu vou te dar 1 minuto de oração. Ora você. Esquece as pessoas que estão do lado. Esquece que estamos aqui. Pede perdão, pede perdão. Nós estamos nos preparando para quarta-feira. Pede perdão. Oh, em lugar da vergonha e da desonra, dupla honra. 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 Pai, nós nos arrependemos. Essa semana é uma semana que nos preparamos para esse momento da festa de Yom Kippur, que é uma festa de expiação, de perdão. Na quarta-feira, quando te tocar o shofar aqui, Senhor, aquela corneta de carneiro, chifre de carneiro, quando nós tocarmos ela tão alto, tão alto, tão alto, tão alto, que vai ecoar, Senhor, a nossa oração de arrependimento, arrependimento sincero. Me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, das minhas faltas. Me perdoa, Senhor, das minhas distrações. Me perdoa, Senhor, que muitas vezes eu dou para o Senhor o que é o meu resto. Eu não te dou a minha primícia, não te dou o que está em primeiro, eu te dou aquilo que sobra. Me perdoa, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Ah, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Oh, nós pedimos, Senhor, sara a nossa terra, Senhor, sara a nossa vida, Senhor, sara a nossa família, Senhor, sara o nosso casamento, Senhor, sara o nosso trabalho, Senhor, sara essa cidade, Senhor, sara essa cidade, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por esse tempo. E por essa certeza que nós temos, que nós estamos te obedecendo. E vai vir a restituição. E vai vir um tempo novo na nossa vida. O céu vai invadir a terra. O céu vai invadir a sua vida. O céu vai invadir o seu coração. O céu vai invadir a sua vida. O céu vai invadir o seu coração. Oh, eu tenho certeza disso em nome de Jesus. Eu quero ministrar sobre a sua vida.
Eu quero ministrar sobre o seu coração. Oh Deus, Pai, nós somos aquele povo que se humilha diante de Ti, aquele povo que pede, Senhor, visita-nos, Senhor, mostra-nos, Senhor, a Tua restauração. Em nome de Jesus, coloca a mão sobre o seu coração. Sabe, uma das coisas que nos afasta de Deus é quando Satanás encontra espaço de gerar culpa no teu coração. Eu quero orar agora em nome de Jesus sobre o teu coração. Comece a ministrar. Não existe culpa sobre você. Não existe condenação. A Bíblia diz que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O seu passado foi jogado no mar do esquecimento. Hoje é dia de você se liberar de toda a culpa. Libera agora, Senhor Deus, toda a culpa que tem pesado sobre o meu coração, todo o pensamento que tem criado raiz, toda a amargura, toda a falta de perdão, todo lugar, Senhor Deus, que o meu coração muitas vezes tem encontrado, muitas vezes espaço para vozes do passado, para sentimentos do passado. Começa a orar sobre o teu coração agora, Senhor Deus. Eu me libero de toda a culpa, de toda a condenação, de todo o pensamento que tem me afastado da tua presença. Agora, na autoridade do nome de Jesus, Deus, eu libero meu coração, Senhor Deus, para o arrependimento. Eu libero meu coração para receber perdão. Eu agora também quero fazer uma oração, querido, onde você libera perdão. Quantas coisas aconteceram conosco e nós temos dificuldade de perdoar. Esses dias conversando com algumas pessoas, e eles falaram para mim da raiva do coração deles. Quantas raivas, amarguras, dores a gente tem guardado. Muitas vezes a gente guarda porque a gente quer ser juiz da nossa própria vida. Mas hoje eu quero declarar: o Senhor é o teu juiz, e você não precisa se preocupar. Entrega ao Senhor agora. Deus, eu entrego, Senhor Deus, essa situação que aconteceu, essa dor que eu carrego, esse peso que eu carrego. E eu declaro, Senhor Deus, que hoje, na autoridade do nome de Jesus, eu libero perdão também, Senhor. Eu libero perdão, Pai. Às vezes você tem que se perdoar também, querido. Hoje é dia de se perdoar também, liberar perdão para você, para que você possa avançar em direção das coisas que o Senhor tem guardado para você. Em nome de Jesus. O dia do perdão, o dia do arrependimento, é o dia da gente encontrar leveza e descanso no Senhor. Em nome de Jesus, o teu coração está livre. O teu coração está livre. O teu coração está livre. Livre. Ore Shuriandarás. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, liberdade no Senhor. Jesus, os meus pecados levou. Eu quero ouvir a sua voz, declara: que era sem pecado e não me condenou. Ele não nos condena. No lugar da morte, vida me ofereceu.
vida, Senhor, nessa manhã. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Aleluia. Aleluia. Nós estamos esse final de semana com mais de 100 adolescentes no acampamento. E o que está acontecendo lá tem sido sobrenatural. E eu quero agradecer a igreja por todo o apoio, por toda a oração. E ontem, quando eu vi aqueles adolescentes buscando o Senhor, eu entendia, sabe uma coisa? Que eles vão chegar na nossa idade tão marcados pela presença de Deus. Sabe, que vocês possam estar orando por nós, pela liderança, por eles. Eles vão estar hoje à noite, nós vamos estar aqui recebendo eles de noite no culto da noite, crendo que o Senhor está levantando uma geração que tem um lugar à mesa, que tem um lugar na presença de Deus. Sabe, que não vai ser marcado pelas dores que nós fomos. E eu tenho certeza de que eles vão encontrar o caminho de volta, o caminho do arrependimento. E uma das coisas que eu falei com alguns ontem, enquanto eu ministrava: não importa o tamanho do seu erro, do seu pecado, você sabe o lugar que você tem na mesa de perdão, de reconciliação. Sabe, querido, e ontem na pureza de alguns ali, eu pude ministrar no coração deles essa verdade, que nós temos aprendido aqui. Existe um caminho de volta. Existe um caminho de volta. Que não importa o lugar que você se encontra hoje, você sabe para onde você tem que voltar. E que esses dias até quarta-feira nós queremos te convidar, esteja aqui conosco. Faça um esforço para estar aqui, traga a tua cela, traga a sua família, traga os seus filhos. Nós vamos ter Arena Kids funcionando. Traga os seus adolescentes, traga os seus jovens. Porque se a gente encontra o lugar de volta, se a gente sabe fazer esse caminho, a gente cumpre aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque muitas pessoas ficam ao longo do caminho porque perderam o lugar de volta. Amém? Em nome de Jesus. Até quarta-feira. Pergunta para a pessoa que está do teu lado: eu vou te encontrar aqui quarta-feira? Em nome de Jesus. A reunião começa às 18 horas. Mas se você não puder chegar às 18, chegar depois, não tem problema. O importante é você estar aqui com a gente, imbuído desse espírito de quebrantamento, de arrependimento. Amém? Se você quiser trazer uma folha de papel para se escrever todo, esse papel é pequeno. Quiser botar no pendrive todos os teus pecados, pode botar, não tem problema. Entendeu? Você joga aqui o pendrive aqui na frente, não tem problema nenhum, tá bom? Mas o importante é que você venha com o coração aberto para se esvaziar diante de Deus. Amém? Esse é um momento importante. O shofar vai tocar. Vai ser um momento profético na tua vida. Oh Deus, profético. No lugar da vergonha, dupla honra. No lugar da vergonha, dupla honra. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Não escutei não. Como é que vai ser sua colheita? Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Estou te esperando quarta-feira para o nosso grande dia. Deus te abençoe.